Candidata Aline, doutrinadores nacionais admitem a reforma de 1984 da parte geral do Código Penal, especialmente no que concerne ao conceito de crime aderiu ao finalismo. Quem é considerado o criador do finalismo? O finalismo é o Hans Welzel, né? Vamos lembrar quem é quem? Hans Welzel, o jurista alemão Hans Welzel, é considerado o criador da teoria finalista. De acordo com essa teoria, ensina Fernando Capês, que a conduta é o comportamento humano, voluntário, consciente, dirigido a uma finalidade. Para a teoria finalista, não se pode dissociar a ação da vontade do agente, já que a conduta é precedida de um raciocínio que leva a gente a praticá-la ou não. Partindo dessa premissa, desse pressuposto, distinguiu-se a finalidade da causalidade, para, em seguida, concluir-se que não existe conduta típica sem vontade livre, vontade e finalidade, e que não é possível separar o dolo e a culpa da conduta típica, como se fossem fenômenos distintos. Logo, para essa corrente, o dolo e a culpa integram o conceito da conduta. Sem dolo e culpa não há fato típico. O nosso Código Penal seguiu essa orientação, fundindo a vontade e a finalidade na conduta como pressupostos em componentes essenciais. Realmente, se você olhar o seu caderno, as suas anotações, você vai ver que o dolo e a culpa estão na conduta até hoje, né? O conceito de crime aqui, que é o dolo e a culpa, estão na conduta. Então, vamos ler de novo. A letra A. O jurista alemão Hans Welzel é considerado o criador da teoria finalista. De acordo com essa teoria, ensina o Fernando Capês em sua obra de Direito Penal, a conduta é o comportamento humano voluntário e consciente dirigido a uma finalidade. Para essa teoria, não se pode separar a ação da vontade. Ação e vontade andam junto, já que a conduta é precedida de um raciocínio que leva o agente a praticá-lo ou não. Partindo desse pressuposto, diferencia a finalidade da causalidade. Para, em seguida, concluir-se que não existe conduta típica sem vontade e finalidade, e que não é possível separar o dolo e a culpa da conduta típica, como se fossem fenômenos distintos. É impossível separar o dolo e a culpa da conduta típica como se eles fossem diferentes, fenômenos distintos. A conduta tem o dolo e tem culpa. Então, o nosso Código Penal aceita esse finalismo de Hans Welzel, sim, tá? Porque a conduta tem o dolo e a culpa. Não dá para separar a conduta do dolo e da culpa, tá? Logo, para essa corrente, eu concordo com Hans Welzel. Logo, para essa corrente, o dolo e a culpa integram o conceito da conduta. Se a pessoa tem uma atitude, ela raciocinou de forma dolosa ou culposa, tá? Então, o dolo e a culpa integram o conceito da conduta. Sem dolo ou culpa, não há fato típico, que são os elementos da conduta, que é o elemento da fato típico. O nosso Código Penal seguiu essa orientação, misturando, juntando a vontade e a finalidade na conduta como seus componentes essenciais, tá? Vamos só ver as outras teorias para a gente relembrar. O jurista alemão Klaus Roxin é celebrado por ter elaborado a teoria da imputação objetiva, que Klaus Roxin faz a teoria da imputação objetiva, que restringe a noção de causalidade na medida em que deixa de verificar, no que tange à consecução do tipo objetivo, a relação de causalidade numa acepção puramente material. Essa passa a ser tão somente uma condição mínima, pois deve ser agregada a um outro elemento de caráter jurídico a fim de se verificar se o resultado previsto pode ser imputado ao autor. No que tange à imputação objetiva, não mais satisfaz para sua aferição que o resultado tenha ocorrido contado naturalisticamente com a atuação do agente. Faz-se necessário também, então ela vem falar que faz necessário não só a produção dos resultados naturalísticos, mas faz necessário que o resultado possa ser imputado juridicamente. Que o resultado possa lhe ser imputado juridicamente, ou seja, haver uma lei, uma imputação da lei, imputação normativa, a imputação normativa, né? E essa teoria elenca fatores normativos da norma que permitem a imputação do resultado ao autor. Nestes termos, o tipo objetivo passa a abarcar tanto a causalidade material
quanto à causalidade normativa. Imputação objetiva é a lei imputando, né? O jurista alemão Franz von Liszt, adepto à teoria causalista, foi um dos doutrinadores que descreveu a teoria psicológica da culpabilidade, que predominou no final do século XIX e no início do século XX. Segundo essa teoria causalista, que seria psicológica da culpabilidade, o juízo de reprovação reside na relação psíquica entre o agente e o fato criminoso praticado, por meio do dolo ou culpa. Portanto, a culpabilidade não teria um elemento normativo, e a conduta seria apenas vista no plano naturalístico, desprovida de qualquer valor, como simples causação do resultado. Essa coisa causalista do von Liszt, superada pela teoria finalista de Wells, defendia que a conduta é um comportamento voluntário no mundo exterior que consiste em fazer ou não fazer independente de finalidade. Basta que se tenha certeza que o agente voluntariamente, sendo irrelevante o que queria para se afirmar se praticou ou não. Logo, a caracterização do fato típico só dependia de um acontecimento, um evento, verificado de acordo com as leis da física, da causa e efeito. O dolo e a culpa eram irrelevantes para definir a conduta, só importando o exame da culpabilidade. Isso não é mais aplicado, tá? A teoria psicológica da culpabilidade não levava em conta o psicológico levava em conta somente o psicológico, mas o dolo e a culpa eram irrelevantes. Na teoria psicológica da culpabilidade, o dolo e a culpa eram irrelevantes. A conduta não tinha dolo e culpa, né? A conduta não tinha dolo e culpa. Então, o dolo e a culpa não estava na conduta. Na teoria psicológica da culpabilidade, o dolo e a culpa estava na culpabilidade, não na conduta, como está agora. Então, a conduta, tanto faz. A culpabilidade ela é psicológica, elemento subjetivo, que tinha o dolo e a culpa na culpabilidade. A imputabilidade não era requisito para aferir a culpabilidade. Se analisava se era imputável para depois ver a culpabilidade. Aí depois passou um tempo, veio a teoria psicológica normativa, que inseriu consciência da ilicitude no dolo, ainda dentro da culpabilidade. E no final veio a normativa pura, que catou o dolo, a culpa e pôs na conduta. A normativa pura já pôs o dolo e a culpa na conduta. E deixou o potencial consciência da ilicitude na culpabilidade. Repetindo, a teoria psicológica da culpabilidade deixa o dolo e a culpa na culpabilidade. A teoria psicológica normativa ainda deixa o dolo e a culpa na culpabilidade, mas insere a consciência da ilicitude. E já tem o elemento normativo, imputabilidade, mais o elemento normativo, exigibilidade de conduta diversa, na teoria psicológica normativa. Enquanto a teoria psicológica só tem dolo e culpa na culpabilidade, conduta é ação ou omissão. Pronto. Aí tem a teoria, vem depois a teoria psicológico-normativa, que já insere a norma imputabilidade e exigibilidade de conduta diversa, e dentro do dolo põe consciência da ilicitude, dá uma incrementada boa. Mas ainda na psicológico-normativa, o dolo e a culpa continua na culpabilidade. Somente depois, na normativa pura, é que o dolo e a culpa sobe para a conduta e fica do jeito que está hoje, que é potencial consciência da ilicitude, imputabilidade e exigibilidade de conduta diversa. Então, você tem que lembrar que da teoria psicológica é o dolo e a culpa na culpabilidade, ponto. Que na conduta não tem dolo e culpa, é só ação ou omissão. Essa é a teoria psicológica da culpabilidade. Chucra, muito parecida com a causalista, tá? Aí vem a teoria psicológica normativa, já pega e dá uma incrementada e coloca todos os elementos novos, que é a consciência da ilicitude, potencial consciência da ilicitude, elemento normativo imputabilidade e o elemento normativo exigibilidade conduta diversa, mas ainda deixa o dolo e a culpa na culpabilidade. Essa é a teoria psicológica normativa, que ela traz os novos pais, potencial consciência da ilicitude, inexigibilidade conduta diversa e imputabilidade, mas ainda deixa o dolo e a culpa na conduta.
Aí, o dolo, a consciência da ilicitude está dentro do dolo. Aí depois dela vem a teoria normativa pura. A pura é do jeito que está hoje. A teoria não é psicológica. Quando fala psicológica é porque o dolo está na culpabilidade, lembra disso, tá? Enquanto a teoria pura da culpabilidade é o jeito que está hoje, que é o finalismo, Hans Wells. A teoria normativa da psicológica, a teoria normativa pura da culpabilidade é do jeito que está hoje, do finalismo, Hans Wells, conduta, tem dolo e culpa, ação, omissão, mas dolo e culpa. E a culpabilidade é pai, potencial consciência da ilicitude, imputabilidade e exigibilidade conduta diversa. Eu vou fazer um vídeo agora só falando disso, para ficar claro, tá? Vou fazer um vídeo agora falando disso.